Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé? Hoje nós estamos sem microfone, então vamos pedir um pouquinho de paciência, vamos baixar um pouquinho o ar ali para vocês conseguirem nos ouvir melhor. E você que está aí também de casa, tenha um pouquinho de paciência, que vai dar tudo certo, né? Então vamos já começar essa noite, já entregando a nossa vida ao Divino Espírito Santo, à Virgem Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te entregar mais um dia, mais um encontro da nossa preparação para nos consagrarmos ao Senhor pelas mãos da Virgem Santíssima. Nos consagrarmos e nos entregarmos à doce e imaculada Conceição. Nós queremos servir a sua mãe, Senhor, assim como ela te serviu, com zelo, com carinho, com atenção, com fidelidade. Afasta do nosso caminho, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de ti. Retira da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que tem retirado nós do Senhor, que tem nos retirado do caminho do céu. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Ajuda-nos a conquistar a graça de ter uma vida com uma busca verdadeira de santidade. Que o céu para nós seja uma espera contínua nas nossas atitudes, nos nossos atos enquanto consagrados. Você que ainda não se consagrou, já você vai ter essa graça, mas nós também que estamos renovando esta consagração. Já te entrego também, Senhor, a vida do Fábio, ele que tem se dedicado, feito o melhor que ele pode, oferecendo o seu melhor para que essa consagração acontecesse neste ano de 2025. Já te entrego, Senhor, a vida dele, os projetos dele, a família dele, tudo que ele traz no coração. Queremos pedir a intercessão também de São Frei Galvão, ele que tem nos permitido estar aqui, né, na casa dele. Que ele nos ajude, ele que foi o primeiro santo brasileiro, que nós possamos também alcançar esta graça, Senhor, de um dia estarmos na Tua presença, por termos vivido uma vida de santidade. Por isso, nesse momento, nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que é a nossa padroeira aqui no nosso santuário. Queremos pedir que ela desate todos os nós que têm nos tentado a desistir dessa consagração. Ó Mãe, retira do nosso caminho e da linha da nossa vida todos os nós que o demônio tem tentado colocar na nossa vida. Retira, Mãe. Através da sua intercessão, Mãe, é que nós iremos conseguir vencer no caminho da santidade. Por isso, já com essa Ave Maria, nós queremos consagrar a nossa vida a ela. Queremos consagrar também a vida do Fábio. E queremos entregar também a vida do Padre Christian, ele que nos permitiu estar aqui durante todos esses encontros, podendo usar aqui o nosso santuário, estar na presença de Deus, mas com a permissão dele, como o pároco, né, como o reitor deste santuário. Então rezamos também para que Nossa Senhora o proteja, o guarde e continue fazendo dele um servo bom e fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém.
Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. São José, rogai por nós e valei-nos. São Frei Galvão, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias, permanecei para sempre. Amém. Já quero chamar o Fábio aqui. Vamos impor as nossas mãos sobre a vida dele, rezar por ele também, mais uma Ave Maria. Quero te entregar, Mãe, a vida deste teu servo, ele que tem se entregado, sendo fiel a Ti, sendo fiel ao amor verdadeiro que Ele traz no seu coração pela Senhora. Ele que tem dedicado as suas sextas-feiras, a preparação dos nossos encontros, tem se dedicado fazendo o melhor, Mãe, para que nós possamos alcançar a graça de amá-la da forma que a Senhora merece. Por isso eu te peço, Mãe, guarda a vida dele, protege ele e que ele sinta a Tua presença, assim como o Juan Diego sentiu quando Nossa Senhora disse para ele: não sou eu que estou aqui também, que sou sua mãe? Então que ele também sinta essa presença da Virgem Santíssima através da nossa intercessão agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, temos aí essa limitação em relação ao microfone. Quem tiver com dificuldade de ouvir, quiser sentar aqui, mais próximo, pode ficar à vontade. Podemos assentar um instante e já vamos avançar e, com a graça de Deus, já concluir todo esse percurso formativo e hoje, de modo bem pontual, trazer mais uma realidade de partilha, Tanto que o que enquadra esse capítulo são as práticas. Prática tem que ser aplicável, tem que ser prática, tem que ser realizável. E aí São Luís traz, essa sequência já que nós conhecemos bem, o terço, a coroinha, Vamos esmiuçar, nos debruçar um pouco mais à frente nessas práticas, Aquilo que é mais pontual, que nós precisamos diariamente fazer nossas orações diárias. Por exemplo, São Luís recomenda que a coroinha de Nossa Senhora seja uma oração diária nossa. E aí, antes de nós nos debruçarmos sobre o que é, como fazer, eu, em oração, percebi uma certa realidade para que nós avançamos para essa etapa, essa compreensão de realizar essas práticas, tanto exteriores, visíveis, externas, na nossa realidade sensível, vamos colocar assim, tanto as nossas realidades interiores, nossa devoção intrínseca, íntima, a nossa intimidade com Deus, o nosso mundo interior. Tanto essas duas realidades práticas, nós precisamos, aí São Luís traz uma palavra que mata, e que nós temos vivido hoje, e muitas vezes não percebemos essa
tentação secreta e que há muito está escondida. Uma tentação que muito nos avacalha. Uma dificuldade, uma limitação que muitas pessoas que estão no nível de progresso espiritual alto não conseguem fazer o básico. Qual que é essa tentação? De não se lembrar, de falta trabalhar aquela faculdade da alma que é a memória. Tanto que São Luís traz que as práticas exteriores, como utilizar a correntinha, utilizar um sinal visível, nós nos consagrarmos em um dia específico a um título mariano, isso tudo são recursos para nos ajudar a lembrar. Pode parecer tão bobo, e de fato é algo tão simples, algo tão pequeno, não é verdade? Nossa, mas o tanto que é constante, o tanto que nos é constante. Observem, comecem a observar, quando eu falava sobre exame de consciência, comecem a observar como que é o seu fluxo diário, ou seja, as coisas que nós temos que fazer no nosso cotidiano. Começa a observar, pega aí o mês passado, os nossos propósitos. Nossa, eu quero ler esse livro. Nossa, eu tenho que ler mais. Nossa, eu tenho que fazer uma caminhada. Nossa, eu tenho que fazer tal curso. Nossa, eu tenho que fazer isso. Os dias têm passado como um fluxo intenso, e na nossa vida moderna é assim, tantas e tantos afazeres, que essas ocupações, que muitas vezes são para Deus, são de Deus, mas nos roubam o nosso tempo de ficar com Deus, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de devoção a Maria. Gente, façam isso. Tem 2 meses que eu tô com pente fino nas minhas práticas diárias. Eu coloquei ali as minhas práticas diárias, né? A minha listinha de coisas para fazer durante o dia. Não são 11. Deu 11 para mim. Coloquei 11 coisas. Consigo fazer um número até bom. Tem dia que falha, tem dia que caia, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. E eu tenho ali observado de modo controlável, visível. Eu falei assim, gente, o tanto de tempo que já passou, que as coisas que eu queria fazer passaram como entre os dedos. Porque eu fui aprendendo a ter esse controle diário, a lembrar-me do que eu tenho que fazer. Se nós não colocar no papel, a gente acaba esquecendo. Passa como um fluxo de um rio. Antigamente a cultura, o tempo, não é? As coisas eram mais devagar. Hoje em dia, essa intensidade, tantas atividades, e se nós não tivermos controle, guia, organização, ordem interior, como eu vou realizar as práticas da minha devoção? Se
eu não consigo fazer o básico, que é as coisas mais íntimas, mais próximas, as que eu quero. Se eu nem lembro com completude o que eu quero para o meu dia, como que eu vou ordenar, priorizar aquilo que é da devoção? Tá vendo? Porque a espiritualidade, ela passa pelo nosso corpo, pela nossa vida diária. Isso é fundamental nós entendermos, encarnarmos isso. Se nós estamos aqui hoje, nós priorizamos estar aqui hoje. Tá vendo que não é aquela desculpa que é canônica, parece. Ah, mas eu não tenho tempo. De fato, nós só temos o hoje, o agora, o presente. Já repararam que o passado não existe mais, o futuro ainda vai existir, a possibilidade é agora. Se nós não tivermos um roteiro, um plano de vida, uma ordenação de vida, algo externo, exterior, como se fosse realmente uma receita, um roteiro, um itinerário para a nossa realidade diária, porque nós estamos nos preparando para nos consagrarmos. Aí São Luís traz o termo exercícios espirituais. Antes do dia da consagração, os 30 dias anteriores, nós vamos vivenciar exercícios espirituais. Mas para chegar aqui, nesses 30 dias preparatórios para a consagração, nós já temos que estar meio que aquecidos, preparados, íntimos. Íntimos de quê? Desse exercício espiritual. Ou seja, dedicar tempo para as orações preparatórias. Eu te falar, e nós, enquanto católicos, praticantes, se nós não priorizarmos, destacarmos, separarmos, meditamos, essa realidade da separação aí, destacar, distinguir na nossa agenda tempo. Aí eu falo aqui da questão mais prática, da questão mais ordinária, de realmente ter uma agenda, de ter um recurso, de ter algo que me ajuda a lembrar o que eu tenho que fazer. E aí, eu tendo esse recurso, ser fiel diariamente, para que nós possamos avançar para as práticas devocionais da nossa consagração. A igreja já nos oferece essa dinâmica, essa pedagogia. Por exemplo, quem acompanha a liturgia diária, excelente, já é um bom caminho. Mas já reparou que tem dia que passa? Tem dia que passou. Claro que tem algumas dicas, para nós sabotarmos aquilo que nos sabota.
né? Tem algumas técnicas aí e sobretudo, claro que tem aquelas dicas, aquelas realidades externas que meditações nos trazem, né? Alguns conteúdos até de psicologia, não sei, vão nos ajudar a ter essa organização, essa dinâmica de vivenciar diariamente essas práticas. Fala-se muito em, desde a primeira hora do dia, já destacar um tempo para essa vivência de oração. Aí você acorda normalmente às 7. Você vê quanto tempo você demora. Aí você começa a acordar meia hora antes para realizar essas práticas. Tá vendo que isso é uma dica? Isso já é um recurso, já é um meio de nós atingirmos o nosso objetivo. E aí, claro que tem várias outras, né? A igreja vai oferecendo várias. Uma outra também muito boa, muito rica, é as laudes, né? A liturgia das horas. Quem consegue, mas vamos aí, cada um avaliando, analisando, discernindo como que está a minha vida, o meu ordenamento espiritual. A minha casa está em ordem, interiormente falando e também exteriormente. O que é a nossa casa exterior, por exemplo? Nossa casa. Sobretudo, o nosso quarto. Ele está em ordem? Está toda bagunçada. Aquela máxima, né? A pessoa quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Está vendo que não faz sentido, não avança, não cresce, porque é algo que está desordenado. E algo que aqui, enquanto partilha, eu pessoalmente tenho observado isso na minha vida pessoal espiritual. Nós falamos de exercícios espirituais. E exercício é exercício. É aquela realidade que nos provoca, que nos incomoda. Por exemplo, exercícios escolares, intelectuais, né? Um para casa, um dever de casa, uma prova, um Enem, um simulado, não sei. São realidades que vão nos testar, vão nos provocar, vão nos fazer sair do nosso comum, nosso comodismo intelectual. É um exercício intelectual, uma prova ou aqueles simulados para nos testar. Você está apto? Eu estou lembrando do que eu devo fazer? Do que eu devo responder? Isso são exercícios de ordem intelectual. Uma prova, né? Uma coisa assim. E mais, agora um outro exemplo mais íntimo ainda, mais intrínseco, né? Mais palatável, são os exercícios, que acho que a palavra pegou mais nisso, físicos. Exercícios físicos. Gente, aqui no Frei Galvão fizeram a Night Run. Lembrei, tem quanto tempo, Márcio? Tem uns 3 anos já? 3 anos. Quem participou que lembra o tanto que foi legal lá, a corrida, né? Noturna. Muito legal e tal. Então, animou o pessoal a começar a correr, né? Naquela época, 3 anos atrás, não era tanto hoje em dia. O pessoal está correndo muito mais. E aí,
para fazer a prova, um dia destacado especial, era recomendado o quê? A galera começar a exercitar, começar a correr. Aí eu comecei a fazer caminhada para dar uma espairecida na cabeça, né? E não dá resolver muito não. Aí veio Night Run, não, vou começar a correr. Aí botava no celular assim para cronometrar, para ter controle do meu desempenho. E aí não deu muito certo não. Corria um quilômetro, tava morto. Aí não, mas o negócio lá é 7, eu acho. Era 7, 14, né? E 3 cada caminhada, ou 2. E, nossa, eu tô no nível mais baixo. Tem que melhorar. Então, diariamente, fui começando a pesquisar no YouTube como é que corre, como correr. Coisa mais óbvia. E aí foram dando dicas, faça isso, faça aquilo, vai assim, descanse, dê uma pausa, etc. Invista num tênis melhor, não vai correr de sapato, de chinelo, descalço. Foram dando algumas diretrizes, com a constância, os hábitos, diariamente se possível, no decorrer de 3 anos, até o Márcio aqui me convidou para fazer a minha maratona. Aí eu fui correr meia maratona. Aí eu fui animado nessa, não, vamos, Pampulha ali, 21 quilômetros, mas foi, e eu fui também, e só fui. E aí eu fui meditando isso. Eu consegui, correr 21 quilômetros. Aí eu fiquei reparando, nossa, que interessante. Como que a nossa caminhada espiritual tem muito a ver com as práticas mais simples, mais humanas. Tem algo mais humano do que correr? Do que se exercitar? Não. Tem algo mais banal do que se exercitar? Do que é algo que é do nosso corpo, natural ao nosso corpo. Se nós não temos atividade, nós vamos atrofiando, como alguém que por algum motivo tem alguma dificuldade motora, cerebral, ou quando quebra o braço, a perna, engessa, passa o tempo, como não exercitou, acontece o quê? Atrofia. E aí você, nossa, mas se exercitar é algo banal, convencional, natural, comum, trivial? É. Só que para o nosso mundo hoje em dia não é algo mais. Não é algo mais. Tanto que esses grandes padres, né, intelectuais, sacerdotes, eles estão descobrindo, eu vou falar, começa a observar isso, entre aquele, né, Padre Paulo Ricardo, esses padres midiáticos, tem se demonstrado uma certa preocupação com essa realidade, porque o nosso mundo hoje é muito fácil, é só dar um clique e chega na sua casa, é só apertar um botão e abaixa o vidro. Tudo é um dispositivo elétrico que está acontecendo, tudo, repara isso. E aí os grandes mestres da vida espiritual nunca abordaram esse tema, que é algo tão trivial, tão óbvio. Por quê? Exemplo, São Tomás de Aquino. Todo mundo sabe que ele era mais gordinho, mas ele não era um gordo mórbido,
Não existia obesidade mórbida na Idade Média. Não existia. Hoje em dia, existe. Hoje em dia existem essas síndromes do excesso. Ou a cara está atrofiado, ou está, morbidamente cheinho. Tá vendo que para a realidade espiritual, enquanto exercícios, enquanto prática, enquanto aqui, dia a dia, ordenamento de vida, cotidiano, a coisa mais trivial, nós muitas vezes falhamos, tanto no intelectualmente falando, em lembrar o que precisa, porque também nós não exercitamos mais a memória, porque celular já está tudo salvo. Por que eu vou guardar na minha memória o número de telefone da minha mãe? Antigamente, as pessoas precisavam de um caderno para anotar o número de telefone das pessoas. Antigamente, as pessoas precisavam abrir o mapa 4 rodas e ficar decifrando para onde que vai na rodovia. Tá vendo que o mundo pré-digital, mais analógico, ele nos ajudava a nos exercitar. Por isso que hoje as pessoas buscam tanto academia, corrida, bike, natação. Para o quê? Para fazer em um momento o que nós não fazemos mais o dia inteiro. São Tomás de Aquino, ele era fordo, ele não era gordo mórbido, ele era porque precisava subir na torre, precisava andar de cavalo, precisava ir em algum lugar, não vinha o Uber, não chegava o Uber no mosteiro dele, pegava ele, descia, ele entregava lá no outro lugar, precisava ir caminhando, subir na carroça, no cavalo, etc. Precisava carregar livro, ele não tinha iPad, ele não tinha o celular com o PDF, da Bíblia. Não, para pegar a Bíblia era um livro desse tamanho. Carregava, exercitava. Hoje em dia a gente é só muito assim, só faz cosquinha na telinha preta e a vida vai passando como fluxo. Se nós não nos agarrarmos ao essencial, se nós não nos agarrarmos na virtude da ordem, a nossa vida vai ser desordenada. Porque isso aí quem falava muito eram esses teóricos de sociologia que falavam o quê? A cultura, ou seja, as nossas práticas humanas, elas se configuram ao nosso nível tecnológico. Ou seja, para ilustrar, já reparou o tanto que a vida está 2x? Não é assim? 2x. E é engraçado que parece que ficou mais 2x ainda quando veio esse recurso do WhatsApp, que você ouve o áudio da pessoa, o podcast que a pessoa te manda, em 2x, 3x, não sei. A pessoa vai ouvir o YouTube, ela põe 1,5 para acelerar um pouquinho. Olha como que está tudo acelerado e correndo, e nesse fluxo
Quem faz alguma coisa? Quem? Só entregador. Só vai. Quem para? Quem pensa? Uma das piores, eu tive um patrão que foi um grande, mestre, assim, a pessoa que me ensinou muito, um patrão aí antigo. Ele falava que a pior preguiça que existe é a preguiça de pensar. Eu levo muito isso para mim. O quanto é danoso alguém que tem preguiça de pensar. Faz as coisas no automático. E a gente está assim. Principalmente para a nossa vida espiritual. Nós não paramos para analisar, para discernir como está a nossa vivência de hábitos, de virtudes espirituais. Vai só passando. Não. Existe um caso, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde o exército americano recorreu a engenheiros. Por quê? Fizeram primeiro lote de aviões para a Segunda Guerra Mundial, Então, aquele primeiro lote foi para a guerra, foi ali 100 aviões, e voltaram ali uns 15. E aí eles começaram a analisar, nós precisamos refazer aqui, nós precisamos remodelar os aviões, reforçar alguma coisa, vamos repensar aqui, essa ideia de avião, esse projeto de avião. Aí, por preguiça de pensar, o que começaram a fazer? A reforçar os pontos no avião onde tinha bala. Então, o aviãozinho, chegava todo capenga da guerra, cheio de tiro, e começaram a reforçar esses pontos. E aí, fizeram mais 100 avião, mandou para a guerra. Voltou ainda pouco, teve pouco sucesso. E aí foram realmente pensar, nós não temos que avaliar os aviões que conseguiram voltar para a base, que conseguiram atingir o objetivo de voltar, o seu piloto, que cumpriram algum sucesso. Um avião voltar era um sucesso, por mais que ele esteja capenga, todo esburacado de bala, e voltou para a base com o piloto, o principal piloto. O avião é o meio. Começaram a pensar, não tiveram preguiça de pensar, falaram assim, nós tínhamos que voltar lá para o meio do mar, no campo de batalha, e pegar esses aviões que foram abatidos. E aí pegaram esses aviões e identificaram outros pontos que eles não estavam enxergando, os pontos cegos. Olha como a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós não temos que olhar só para os aviões que voltam, para o nosso dia que volta, mas foi desestruturado, arrebentado, mas ele voltou, ele cumpriu o objetivo. Agora, quantos e quantos dias ficaram para lá, no campo de batalha? Nós não temos a visão clínica da coisa, nós não temos, de fato, o ponto cego, porque o ponto cego, ele é algo que não se vê, algo que eu não estou vendo, e está acontecendo, e é uma realidade.
E nós precisamos ter essa postura para nós conseguirmos ter uma boa vivência da nossa devoção, da nossa consagração. Porque a pessoa vem, se consagra, segue o fluxo, mas não para, mas não avalia, discerne, pensa como que está a minha vida espiritual, como que está a minha vida, porque a minha vida pessoal, para nós que somos cristãos, é um eco, é uma reverberação, é um reflexo da minha vida espiritual. Se a minha vida está desordenada, a minha vida espiritual vai estar ordenada? Tá vendo? Tá vendo que é uma realidade sensível, que nós precisamos ir progredindo. E aí acho que é interessante que na vida espiritual não é possível ter um aplicativo que mede seu pace espiritual, né? Qual que é seu pace? Não tem jeito. Graças a Deus, né? Que eu acho que ele está negativo. Não, eu tô brincando. Mas o que é o pace, né? Assim, é uma relação numérica lá em que conta a minha velocidade em relação ao que eu corro. Como é que deve estar o meu ritmo espiritual? Se fosse 1.000 quilômetros. Como? Não tem como. Mas nós podemos ir percebendo pelos sinais. Se eu pratico mais as virtudes, e como, aí eu provoco ainda mais, e como estão aí os nossos paces, o nosso ritmo em relação às nossas virtudes marianas. Se nós queremos crescer inspirados em Maria, como que anda a nossa toada, tanto na busca de conhecer tais virtudes, tendo intimidade com Nossa Senhora, tanto na prática delas, ou seja, tendo realmente uma vida devota, uma vida que encarne, assim como Nossa Senhora encarnou o Logos de Deus no seu ventre, no seu íntimo, como que eu encarno a graça de Deus na minha realidade? Como? Se eu retenho, eu sou um ícone, um ídolo. Se eu guardo para mim, eu sou como um fariseu que trava a graça. Não, nós somos filhos de Maria. Nós precisamos vivenciar, aplicar tais virtudes, tais realidades na nossa realidade. É algo muito básico, mas nós precisamos identificar, discernir, avaliar, rastrear quais são os nossos pontos cegos, onde eu estou falhando, faltando, sendo omisso, quais são meus lados obscuros. E aí a avaliação de cada um e, sobretudo, o auxílio da graça. Nós estamos imersos na graça de Deus, assim como um peixe que está imerso
no mar. O peixe, muitas vezes, se o peixe tem só o primeiro nível da sua alma, porque assim, os animais têm alma, só que uma alma diferente da nossa. As plantas têm alma? Não. Tem uma alma, um ânimos, uma vida. Claro que ela não tem uma alma como nós temos. Nós já refletimos nas primeiras formações a escalação, né? Os níveis dos entes, das realidades minerais, vegetais. Nos vegetais tem vida, cresce, faz ali seu progresso celular ali, reproduz, morre. Uma planta, a samambaia, tem uma alma vegetativa. É só tá ali. Nasceu o sol, tá ali na floresta. Reage, só reage. Tô só reagindo. Se tem sol, faz fotossíntese. Fazer um lanche agora, né? Assim, vai fazer a fotossíntese. Nossa. Aí bateu a sombra, né? Assim, acabou a ceia aqui, né? Bloquearam aqui o acesso, ó, minha comida. Ela faz ali as suas coisas de planta. Ela está vegetando. Tanto que uma pessoa, que eu acho que sofre por morte cerebral, a gente fala o quê? Ela está em estado vegetativo. Tá viva? Tá. Mas ela reage? Não reage. Ela está paralisada. Então uma planta, o reino das plantas, né? Os entes vegetais têm essa faculdade da alma, só reagir. Tá ali. Faz nada. E aí sobe um pouquinho, nós temos os animais, o reino animal, que tem a faculdade da alma deles, que é a sensitiva. Eles sentem e reagem. Ou seja, na bicuda, você pisa no pé do cachorro, é de morte, reage de modo instintivo. O seu cachorrinho, o Totó, que você ama ele, nossa, é aquele amor, o pet, né? Se ele está com fome e você nega comida para ele, você diz, não, aqui o Totó, nós estamos acabando com a arepa de São Miguel, hoje é sexta-feira e você não vai comer a sua ração que contém pedaços de carne. Aí você nega para ele ali, ó, comida para ele. O que ele faz com você? Ele te ataca. Ele ataca o seu dono, porque para ele é mais importante a sobrevivência, o instinto de sobrevivência. Ele está ali para isso. Os animais estão nesse nível sensitivo. Nós estamos um degrau acima. Nós somos esse composto, onde nós temos o influxo da graça, onde Deus sopra em Adão o hálito divino, e nós temos intimidade, uma capacidade além dos animais, a inteligência, vontade, memória. Já reparou que muita gente que está no pecado, eles vivem como animais? Repara isso. Todo o pecado é isso, nos abaixar, nos humilhar. Nós que temos uma dignidade acima desses reinos, desses entes,
temos uma dignidade divina, porque Deus quis acampar no nosso meio, Deus se fez imagem e semelhança, e Ele nos fez imagem e semelhança. Temos aí uma via unitiva, uma moral, uma intimidade com Deus, que Deus sonhou esse projeto como ser humano, que foi abolido, que foi prejudicado, que foi corrompido com a realidade do pecado. Se nós temos uma dignidade acima dos animais, acima das plantas, acima dos minerais, o pecado vem e nos abaixa, nos joga lá embaixo. Isso para pecados de gravidade maior. Isso que é ofender o projeto de Deus. Por exemplo, lançou aí o iPhone 17, né? Lançou. Você vai, um amigo seu muito abastado, ele vai te dar um iPhone 17 Pro Max, 50, sei lá o que, 1000 GB, melhor que existe no mundo. Aí você vai e quebra ele, tem mau cuidado, deixa molhar, deixa cair na piscina, tem mau uso, deixa cair no chão, trata. Isso é uma ofensa, não é não? Se fosse você deu um iPhone 17 pro seu amigo, aí vai, não tem uma vivência que corresponde com a graça recebida. Não tem uma vivência com a graça recebida. E nós recebemos muito. Nós estamos imersos na graça de Deus. E aí quando nós, além do peixinho que só reage, nós já temos a faculdade da inteligência, da vontade e também da memória. Claro que tem outras, cada autor ali, cada intelectual vai trazendo algumas. Duas principais é a inteligência e a vontade. A memória entra também como um anexo ali. É interessante, veja na sua vida, identifica aí esses pontos cegos. A própria realidade da lembrança, de lembrar das práticas. Se nós não nos criteriorizarmos, tivermos critério, ordem, plano de vida. Plano de vida não é aquilo que você fala lá no Unimed, não. Se nós não buscarmos, e aqui eu provoco mais do que esse momento, porque esse momento nos inspira, nos ajuda, nos motiva, mas nós precisamos também viver após consagração. E um peixe que está imerso no mar, nós, enquanto estamos imersos na graça de Deus, como que o demônio hoje tem nos atingido, tem feito que os nossos aviões fiquem no campo de batalha, não voltem, porque a palavra é sempre fecunda, ela sai de Deus, percorre o seu caminho e volta, ela cumpre o objetivo. O tanto que é prazeroso uma corrida de 21 quilômetros, meia maratona de 21 quilômetros, você concluir. Eu consegui, eu estou esbagaçado, estou um bagaço, mas eu consegui. Aqui é prazer de concluir algo.
o quanto que é santo. Já dizia São José Maria Escrivá: começar é para muitos, perseverar é para os santos. Forte, santo. Perseverar e concluir, terminar, mesmo que seja arrastando, né, capengando, mas nós precisamos ter movimento. Outra palavra para exercício é movimento, porque o peixe, mesmo no seu habitat natural, mesmo com tudo a seu favor, ele pode morrer se não se movimentar. Percebe a gravidade? E eu não estou falando de biologia, eu estou falando de realidades espirituais. Mesmo nós estamos imersos na graça, mesmo nós estando próximos do altar, do fluxo da graça que jorra do lado direito, mesmo pegando as primícias da graça sacramental, nós que servimos, nós que estamos próximos, se nós não nos movimentarmos, nós vamos morrer. Se você não se movimentar do ponto de vista da graça, você vai morrer. Nós precisamos nos movimentar. Movimento. Para o peixe, se ele não... Já reparou o peixe no aquário? Não tem nenhum peixe que chega lá e fica assim no aquário. Ou fica assim, ó. Hoje em dia é assim, né? Você vai em qualquer lugar, o povo tá assim. Fazendo cosquinha na telinha assim, fica aí. O peixe não faz isso. Repara um peixe, toda hora, para quieto, né? Para quieto. Está sempre em movimento, porque para ele, movimento é vida. Porque para ele, movimento é respiração. E como dizia Santa Teresa d'Ávila, a oração é a respiração da alma. Perfeito? Dito isso, vamos passar aqui, né? Acho que já deu para pavimentar bem sobre as práticas exteriores. Aí no livro já deu para sentir que é mais um fechamento, é uma realidade bem mais tranquila, bem mais palatável, né? Ainda mais agora com essa provocação de nós buscarmos movimento e também buscar ter certo controle das nossas práticas devocionais. Não é controle no sentido de ter planilha, de bater recorde, de ser uma competição contra outros para ser melhor, porque aí perde o sentido. Mas é um controle para nós irmos avaliando como está a nossa cadência espiritual. O que é cadência? Aquele ritmo, aquela postura onde cada vez mais nós vamos progredindo. Se nós queremos progredir, avançar, nós precisamos passar por todos os estágios. Eu lembro quando eu corri aqui aqui na Pitangui, é admirável. Os caras correndo assim, né? Igual doido assim, nossa, que massa. Aí eu tentava, eu não consegui. Aí eu tentava outro dia,
não conseguia. Tentava outra vez, não conseguia. Até que chegou um dia, eu consegui. Ou seja, movimento, busca concreta, real, verdadeira. Porque muitos, para Deus, nós temos muito isso. Nós somos muito semânticos, ou seja, a nossa oração muitas vezes cai nessa ideia de ser um diálogo de argumentação, de negociação, onde nós só falamos para Deus. Aí nós vamos jogando para Deus nossas realidades. Quando que é ação? É como alguém que está no telefone e vai sair com o amigo para correr de manhã. E aí, fulano, acordou? Acordei. Não, tô arrumando aqui já. Não. Oh, beleza, então, tô te acordando aqui e tal. Não, tô aqui mais uns 10 minutinhos, eu vou, tá? Aí o cara tá deitado, debaixo das cobertas, quentinho. Você acha que vai dar conta? Você acha? Essa é a realidade exterior. É o fora, é o que ele está, como ele está. Se o cara já levanta, lava o rosto, já se prepara, e vai. Tá vendo que numa coisinha tão boba, acordar no horário é difícil. Vou acordar todo dia às 6, ou com o Frei às 3h50. Aí bota o despertador, viu até que meme, né? Um Frei versus 30 despertadores. Difícil. Aí, mas você se propôs. É algo exterior. É um recurso exterior. Você sair, levantar, tanto que fala, né? Levanta, lava o rosto, faz um café, fica de pé. Aí tem gente que vai rezar o rosário com o Frei Gilson, 4 horas da manhã, tá lá igual um esquimó, enroladinho igual um casulo, igual um rocambole, assim, ó, que da padaria. Tá lá assim. Aí não, se avalie. Não é não? Tá vendo? Nós precisamos ter essas realidades. Exercícios preparatórios ali. E ali, uma primeira prática é o que nós vamos vivenciar já numa formação próxima, onde nós vamos passo a passo nos 30 dias nos preparando para essa maratona. Então já comecem a aquecer, a movimentar, para vivermos os 30 dias de forma fecunda, para cumprir o objetivo dos 30 dias de preparação, de orações próprias, ladainha, Espírito Santo, as meditações, tudo mais. Mas lá na formação própria, aos exercícios preparatórios, vamos abordar melhor isso. Em segundo ponto, São Luís traz a coroinha, muito tranquila. São 3 Pai Nossos, 12 Ave Marias, né? E nós podemos meditar algumas coroas de Nossa Senhora. Eu vou mandar o PDF vou mandar realmente dessa vez. Eu falo que eu vou mandar e eu não mando nada. Depois eu vou mandar um compilado de todo o material. O meu movimento, tá vendo? O meu movimento está falho. Eu não estou cumprindo o objetivo de chegar no proposto. Tá vendo? Eu não estou lembrando. A minha faculdade da memória está faltando nesse sentido. Tá vendo? E aí, o terceiro ponto que São Luís traz é trazer um sinal externo, que é a cadeiazinha, né? Ele traz uma meditação bonita, né? Um sinal visível, pode ser um anel,
pode ser um colar Nossa Senhora, escapulário, são outras promessas, né? Então, fiquemos ali, né? Adquira em alguma loja católica a sua correntinha, né? A sua cadeiazinha de metal, cada um discirna aí, né? Que para você é melhor, que é mais interessante, que melhor te lembra Nossa Senhora. Talvez seja um anel, na aliança, perfeitamente, né? Possível. Aí ele traz, né, a prática exterior, intimidade e devoção, e nós termos essa cadência, essa proximidade com Nossa Senhora, de forma externa, de forma visível, de forma sensorial. Exemplo, devemos ter a imagem de Nossa Senhora, nosso título, devoção. Ter essa imagem, buscar conhecer mais essa devoção mariana, né? Qual o seu título de devoção? Aquela que mais me inspira, aquela que mais me chama, aquela que mais me cativa, Nossa Senhora de Fátima. Debruça-se sobre a história, os relatos, o milagre, a mensagem, né, e seus desmembramentos, e por aí vai, né? Sobretudo a meditação da encarnação do Verbo. Hoje nós meditamos ali 25 de março, a igreja recomenda essa meditação desse mistério. Então é bom que nós também cultivemos essa prática devocional com a encarnação do Verbo. Outro ponto que ele traz, o terço. Aí tem gente que quer correr 21, quer rezar o rosário todo dia, mas não reza a Ave Maria, tá vendo? Então, constância, movimento, faça diariamente, seja fiel, que seja uma Ave Maria, mas seja fiel, porque nós sendo fiéis a uma Ave Maria, naturalmente vamos conseguir rezar a coroinha, rezar o terço, rezar o rosário. E aí, claro que tem outros desmembramentos da prática devocional que a graça vai nos auxiliando e nos investindo, porque a graça de Deus também investe no seu cotidiano, sabia? A graça de Deus, quando nós somos fiéis no pouco, Deus vai movimentar a sua realidade para você atingir a graça que você precisa. Isso é poderoso. Então, que nós sejamos fiéis. Outra grande prática exterior é a recitação, a meditação. Talvez para mim seria isso, um exercício. Não sei para vocês, para exercitar a memória, a recitação do Magnífico, decorar, exercitar essa memória. E eu vou além. Fez esse exercício diário de tentar escrever o Magnífico, né? Pega a tradução, que às vezes a tradução a gente fica se perdendo, né? Muito assim, né? Tem várias traduções, então acha a tradução boa, vai treinando para decorar o Magnífico e sempre rezar. O Magnífico é uma oração exorcística, sabia? O Magnífica, ele é exorcístico. Ele traz paz ao ambiente onde ele é citado. Talvez no nosso ambiente de trabalho está faltando paz, reza Magnífica. Mas para rezar o Magnífico tem que decorar o Magnífico. Perfeito? Então vamos identificando nossas falhas, nossos pontos cegos, para nós irmos progredindo. Um outro ponto que São Luís traz para fechar aqui, em relação às práticas exteriores, é o desprezo do mundo.
no sentido externo, porque pode parecer que fala de alguma realidade interna, desprezo do mundo, não é? Ele quer dizer o quê? De nós não nos conciliarmos com realidades mundanas. Uma caricatura, um exemplo pontual. Não convém um consagrado ir a uma festa mundana, onde que vai se cultivar práticas que não correspondem à nossa fé. E aí cada um avalie. Quanto mais conscientes, mais nós vamos cortando as práticas mundanas. Pode ser um filme, uma novela já é, né? A novela já tem o formatinho que o demônio gosta. Mas dependendo do filme, do diretor, do tipo de filme, você já evita. Também não é só buscar, movimentar, é também muitas vezes fugir, vazar fora, cortar, extirpar, exorcizar essas realidades. E aí pontualmente São Luís traz as realidades interiores, as práticas interiores de fazer tudo com Maria, em Maria, para Maria, por Maria, com Maria, por Maria, em Maria, para Maria. Ou seja, ordenar a nossa vida, consagrar as nossas ações cotidianas, aquelas mais triviais, mais ordinárias, fazer o almoço, passar um pano no chão, passar a vassoura no seu trabalho, servir na igreja. Veja que toda prática que eu citei aqui, você pode pensar mais um leque de opções na sua cabeça. Coloque esse filtro. Tudo pode ser com Maria, para Maria, em Maria e para Maria. E aí é muito mais diferente, é muito mais divino o nosso agir no ordinário, no cotidiano. Que seja fazer uma caminhada, você vai ter a caminhada com Maria aí, ó. Que seja em Maria, com Maria, por Maria, para Maria. Tá vendo que muda, reflete, ecoa a realidade da graça no nosso ambiente. E aí, eu só queria meditar uma passagem, pontualmente, lá em Tobias, capítulo 6, 16 e 17. É o que São Rafael, um anjo, diz para Tobias: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder de atacar. São aqueles que contraem matrimônio, expulsando Deus de si, e que se entregam à paixão como o cavalo e o jumento, sobre os quais não há razão. Sobre esses o demônio tem poder. Ou seja,
nós, enquanto caminhantes a uma consagração e renovação, precisamos ordenar o cavalo e o jumento dos meus impulsos, da minha natureza corrompida, e ordenar, colocar em movimento, consagrar esses também impulsos, porque nós temos tanto o impulso da ociosidade, da preguiça, da paradeza, mas também nós temos o impulso para a desordem. E nós precisamos aí, o segredo é canalizar, redirecionar o nosso potencial. Quando você rastrear a sua vida espiritual, fazer o seu exame de consciência, ver aí os seus pontos falhos, os seus pontos cegos, talvez até anota, faz aí um check-up, um checklist das mazelas. Isso é um bom exame de consciência. E rastreie e identifique onde está desordenado. Pode ser que a nossa vida de oração está muito parada e tem que ter um movimento, mas talvez nós estamos muito no ativismo. Nós precisamos baixar um pouco a bola. Tá vendo que é um discernimento interior? Cada caso, um caso. Cada realidade, uma realidade. Todos nós temos um impulso, temos um potencial, uma energia potencial. O que o demônio faz é nos desconfigurar e inverter os polos. Onde nós queremos avançar, vamos para trás. Queremos buscar Deus, busca de vida, vida em plenitude, e falhamos, caindo nas mazelas do pecado. Nós aí precisamos discernir e redirecionar, reconfigurar o motor, colocar em ordem o motor, a nossa energia potencial, porque a nossa alma, identifica isso na sua história aí, a nossa alma é como um míssil teleguiado, né? Engana aqueles filmes, ele fica buscando, rastreando. Só que o pecado nos desconfigurou. Então você já fica meio assim, ele fica mais assim ainda. Ele não consegue ter a sensibilidade para identificar o alvo, o foco. Nessa consagração, todo esse percurso, a energia potencial que vocês investiram foi uma só, para alcançar Deus. Em tudo, no mais básico, atingir Deus. Esse é o objetivo, o projeto do míssil teleguiado, atingir o seu alvo. Que nós, pelas virtudes de Maria, possamos ter essa sensibilidade de identificar o alvo, negar, subtrair tudo que nos confunde, que parece ser bom, que parece que nós queremos aquilo, mas a nossa alma, a nossa mira busca algo muito mais além. Deus, o acesso a Deus. A consagração vai, para quem for fiel, conceder essa graça unitiva, como um míssil que atinge seu
objetivo, o seu alvo. Ele cumpre a sua missão, chegar no objetivo. O nosso coração tem esse radar teleguiável aí que busca a Deus. Com a consagração, o refinamento, a configuração, tudo vai nos apontar, nos direcionar. Vamos conseguir ressignificar, rever, ver com o olhar de Deus tudo o que nos cerca, porque nós estamos imersos na graça de Deus. Movimente-se. Amém? Chega, né? E assim encerramos. Muito obrigado pela paciência, a virtude da paciência de vocês, né? E agradecer por tudo aí, né? E que Nossa Senhora possa caminhar os caminhos dela e dele na nossa vida, né? E que nós possamos realmente chegar no objetivo. Aqui só foi o servo inútil que não fez mais do que obrigação, e que nós possamos ser esses que também sejamos escravos que não fizeram nada mais do que obrigação, mas em Maria, com Maria, para Maria e em Maria, aí nós já fizemos tudo. Fizemos o ordinário, eu em falar, vocês em escutar, mas aqui, sobretudo, operou a graça. E isso é o mais extraordinário. Muito obrigado. E pra gente finalizar, tem uma canção que ela vai falar assim, ó. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada. Concedei meu convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei meu convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. E para nós que finalizamos o livro, né? Mas nós daremos continuidade agora nos exercícios. Eu trago uma mensagem para nós. Hoje concluímos com alegria a leitura e os ensinamentos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Foram encontros de orações, estudo e partilha, que nos ajudaram a mergulhar neste caminho tão profundo de amor a Jesus por meio de Maria. Agora, iniciaremos a etapa dos exercícios espirituais.
nos preparando com fé e esperança para o nosso grande dia, 8/12, quando faremos a nossa consagração e renovação aos que já são consagrados. Que Nossa Senhora nos conduza com ternura e firmeza, moldando nossos corações para que permaneçamos cada vez mais em Cristo. E que esta consagração seja um marco de transformação em nossas vidas, fazendo de cada um de nós verdadeiros filhos e escravos de amor de Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé? Rezemos então mais uma Ave Maria, clamando a ela a sua intercessão, a sua proteção, para que nós consigamos chegar até o nosso objetivo. O nosso primeiro objetivo, nos consagrarmos, mas o nosso objetivo maior é chegarmos no céu para abraçá-la um dia, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.